Provavelmente você já ouviu falar sobre a América Latina, mas o que isso significa para você? Você se reconhece latino? Pois no programa de hoje vamos discutir um pouco sobre essa identidade latina que também inclui a nossa sociedade brasileira. E quem nos acompanha nessa conversa é a professora de Relações Internacionais, Valéria Graziano. Seja bem-vinda, professora, é um prazer recebê-la aqui. Obrigada, Daniel. Eu que agradeço o convite para conversar sobre a América Latina aqui com vocês. Pois é, e vamos começar perguntando quem é que faz parte da América Latina. Eu falei que o Brasil faz parte. De fato, o Brasil faz parte. Quem é que faz parte da América Latina? Sim, bom, quando a gente fala de América Latina, a gente está se referindo a uma região que vai desde o sul do nosso continente, né? Então, Argentina, Paraguai, Uruguai, Brasil, até o México, né? Passando pela América Central, com exceção de alguns países, como a Guiana e o Suriname, algumas ilhas no Caribe, que não foram colonizados ou que tiveram um processo de colonização bastante distinto do nosso, né? Então, o que une essa região foram os nossos processos de colonização e são países que falam o português, o espanhol e o francês. Então, são as línguas românicas, né? Agora, professora, eu posso estar enganado, mas quando se fala em latino, principalmente para aqueles que já tiveram a oportunidade de ir para os Estados Unidos ou conversar com alguém que é de lá ou da Europa, enfim, o termo latino parece um pouquinho pejorativo. Eu pergunto, quando e como que surgiu o termo latino e por que que ele tem em alguns países, principalmente nos Estados Unidos e alguns países da Europa, esse teor, digamos assim, pejorativo? E mesmo aqui no Brasil, E mesmo né? aqui no Brasil, né? A maior parte da população não se identifica como É latino-americano. verdade. Por quê, né? Bom, essa percepção de uma identidade... Primeiro a gente teria que questionar o que é essa identidade latino-americana, né? Na realidade, a gente está falando de uma região composta por muitos povos, por uma diversidade cultural enorme, né? Então, é uma categoria que acaba por homogeneizar, né? Ou seja, por identificar como se esses povos todos que compõem essa enorme região, né, desse origem a uma única identidade, né? E é muito difícil a gente pensar em uma identidade única, homogênea, né, na nossa região. Bom, para a gente entender a carga negativa, né, que está por trás dessa ideia de identidade latino-americana, a gente tem que voltar lá no processo de colonização, né? Então, a gente tem que lembrar que o processo de colonização da nossa região, né, aqui o Brasil por Portugal e os demais países, a maior parte pela coroa espanhola, né, estiveram baseadas em violência, né? Então, na supressão de diversas culturas, de toda uma riqueza cultural que já existia, no extermínio de povos também que viviam aqui, né? E esse processo, ele esteve baseado em um conceito que foi fundamental para justificar a exploração desses povos na América Latina, que é justamente a ideia de raça. Então, muitos autores latino-americanos defendem que essa noção de raça, ela surge justamente nesse contexto de colonização dessa região que a gente chama de América Latina, né? Ou seja, a gente cria os conceitos de índio, de negro, de mestiço, e isso vai justificar a exploração do trabalho forçado, né? Da mão de obra desses povos, que foi fundamental essa exploração para garantir o desenvolvimento do capitalismo no mundo todo, né? Então, é a partir justamente desse processo de conquista, colonização, exploração desses povos na América Latina, da consolidação dessa ideia de raça que vai dar origem a uma divisão do trabalho, né? Então, o trabalho ele passa a ser dividido a partir dessa ideia de raça, quem tem direito a receber um salário, por exemplo, quem vai ser a mão de obra explorada e escravizada, né? E vai ser fundamental, portanto, para constituir essa nova forma de produção, de produção e de exploração da mão de obra no mundo todo, né? Então, esses autores entendem, inclusive, que a partir dessa ideia de raça, né, da conquista, da colonização dessa região, que o capitalismo ele se torna de fato global, né? Que se estabelece esse sistema, essa estrutura internacional como a gente conhece hoje. E aí a gente tem que lembrar que com o fim do processo de colonização aqui nas Américas e em outras regiões do mundo, né, não representaram o fim das relações de colonialidade, né? Então, uma das
uma das correntes teóricas aqui na América Latina, que é chamada de pensamento descolonial, né? Tem muitos autores hoje discutindo esse lugar que a América Latina ocupou nesse processo de consolidação desse novo mundo, né? Esses autores, eles vão dizer que essa ideia de raça e a continuidade, né, dessa exploração baseada nessa identidade que foi criada, ela continua, ou seja, ela não se encerra com o fim do processo colonial, né? Então, a gente teve o fim formal da colonização, mas a gente continua a viver um outro processo que esses autores chamam de colonialidade do poder, né? Então, essas relações de exploração baseadas nessas identidades que foram criadas, elas se perpetuam, né? Ou seja, os povos indígenas na América Latina, os povos afrodescendentes continuam a ser as maiores vítimas dessa opressão, né? De suas culturas, da estigmatização das suas culturas e também de exploração da sua mão de obra, né? Então, a gente tem que lembrar sempre que esse processo de colonização, ele dependeu de um outro processo que foi a consolidação de um pensamento que surge na Europa, né, para justificar justamente a superioridade dessa identidade europeia, que vai justificar os outros povos como inferiores, como incivilizados, e, portanto, vai justificar a exploração desses povos também, né? Então, a consolidação desse pensamento que a gente chama de eurocêntrico, porque ele surge na Europa, ele foi fundamental também para justificar a colonização. Então, a gente está falando de uma colonialidade que persiste em termos de poder, mas é uma colonialidade também do ser, do pensar, né? Ou seja, a gente continua a pensar e a ler o mundo e a interpretar o mundo a partir desse pensamento que surge na Europa e que levou à desumanização mesmo dos povos e das identidades, das culturas aqui na América Latina, né? Então, vem daí esse estereótipo negativo com relação ao que é ser latino-americano, né? Geralmente, então, a gente associa a ideia de que o europeu é o povo civilizado, né? É o modelo de civilização que um dia talvez a gente atinja, né? E o latino-americano, e isso a gente poderia usar essa mesma lógica para outros povos no mundo, né? São os povos inferiores, são os povos atrasados, né? Que historicamente foram chamados de bárbaros, de selvagens, de violentos, e que hoje se reproduz num outro discurso, né? Que seria o discurso do que é ser desenvolvido e subdesenvolvido ou país em desenvolvimento, né? Então, a gente tem novas categorias, mas para falar de uma mesma lógica que continua a se reproduzir. Agora, mesmo 3 séculos depois, né, ainda continua esse mesmo pensamento de uma forma muito forte, né? Por que que ainda existe, prevalece, mesmo com todo o avanço, mesmo com o crescimento, já nós vamos falar um pouquinho mais sobre o desenvolvimento da América Latina, mas por que que ainda no pensamento permanece essa ideia primordial lá de trás que nós carregamos aí há mais de 3 séculos, basicamente, e continua impactando na vida e do pensamento hoje daqueles que são da América Latina? Sim, bom, a gente tem que lembrar que, primeiro, essa relação que foi estabelecida de exploração com relação à América Latina, ela também não se encerrou, né? Então, esse é um ponto importante, né? Então, depois vão ser desenvolvidas algumas teorias na América Latina, como, por exemplo, a teoria da dependência, que vai justamente olhar para esse lugar da América Latina como a periferia do mundo, né? Então, que vai continuar sendo explorado pela Europa, mas depois também pelos Estados Unidos, né, que se consolida como uma potência hegemônica no sistema internacional. Então, esse é um primeiro ponto, né? Essas relações de exploração, como se dá a produção da riqueza no sistema capitalista global contemporâneo, né, ainda está baseado nessa relação de exploração, justamente com relação à América Latina. E aí a gente tem que lembrar que essas relações, elas se reproduzem não só no sistema internacional, mas também dentro do próprio país, né? Ou seja,
quem são os poderes, as elites econômicas, né, as elites políticas dentro do nosso país que também contribuem para que essa lógica que esses autores chamam de colonialismo interno, né, continue se perpetuando, né? Então, essa lógica, ela se reproduz a partir dessas relações de poder que nunca se romperam, né, na América Latina, e também pela continuidade, pela força desse pensamento eurocêntrico que continua estruturando as nossas sociedades, né? Então, por exemplo, por que ainda hoje nas universidades e na maior parte dos campos do conhecimento a gente continua estudando os autores clássicos europeus ou os autores norte-americanos e a gente ignora toda a produção de conhecimento que a gente tem aqui no nosso próprio país e em outros países da América Latina, né? É justamente essa lógica de que o conhecimento, a ciência, que é validada como verdade, é esse pensamento que surge no continente europeu, né? E que mais tarde surge também dentro da academia norte-americana e que a gente absorve tudo isso como verdade, sem se questionar se aquele conhecimento que é produzido nesses lugares serve para interpretar a nossa própria realidade e sem questionar também as intenções que estão sempre por trás da construção do conhecimento, né? O conhecimento não é neutro. Existe também relações de poder, né? Quando a gente fala de conhecimento. Por que esse conhecimento é construído, né? E quando a gente absorve todo esse pensamento que é produzido nesses centros, né? Nesses países hegemônicos, sem se questionar quais os impactos desse pensamento na nossa realidade, a gente continua a reproduzir uma lógica que não nos favorece, não ajuda a gente a romper com essa lógica de exploração e também de estigmatização, né? Ou seja, nós continuamos nos vendo como esses povos que são atrasados, inferiores, povos subdesenvolvidos, né? Então, como essas teorias também sobre desenvolvimento contribuíram para reforçar essa ideia de que somos menos desenvolvidos, né? E que não temos capacidade de produzir conhecimento próprio que seja capaz de resolver os nossos próprios problemas a partir da nossa própria realidade, né? É verdade, impedindo até de ver os grandes avanços, como na medicina, em outros campos, onde a América Latina e os vários países da América Latina são referência para o mundo todo, né? Com certeza. E se a gente voltar lá no período da colonização, né, existiam os grandes impérios aqui na América Latina, Império Inca, por exemplo, que produziam muito conhecimento, né, que eram impérios que tinham um desenvolvimento de cultura, de arquitetura, por exemplo, né, que não pode ser inferiorizada quando a gente fala dessa arquitetura, como, por exemplo, com relação ao que são as pirâmides no Egito, né? A gente tem que lembrar que esses povos são reconhecidos como os únicos povos que não enfrentaram as graves fomes que outras civilizações, como por exemplo a egípcia, viveu, né? Ou seja, eram povos que tinham um desenvolvimento agrícola, de tecnologia, de engenharia, que até hoje muita coisa o nosso pensamento, esse pensamento eurocêntrico ocidental não consegue explicar. Né? E a gente desvaloriza tudo isso que foi produzido aqui, todo esse conhecimento e todo esse conhecimento novo, né, como você mencionou, que continua a surgir na América Latina. E aí, enfim, um exemplo muito recente é a contribuição dos povos indígenas, por exemplo, aqui na América Latina, num movimento bastante recente de questionamento desse Estado como a gente conhece hoje, né, como ele está estruturado e que continua também a excluir esses povos, né, dessa estrutura do Estado, e que chegou a levar à transformação de fato, né, ou seja, a criação de novos estados a partir de novas lógicas que reconheçam toda essa diversidade, todo esse pensamento que é produzido na América Latina, né. Então a gente tem entre 2008 e 2009 a criação dos estados plurinacionais na Bolívia e no Equador, né, ou seja, foram aprovadas novas constituições nesses países que reconhecem justamente que não somos uma única nação, né? Nós somos bolivianos, mas também nós somos quechos, aimaras, guaranis, enfim, somos 32 etnias, né? O espanhol é sim a nossa língua, mas além disso nós temos muitas outras línguas, né? Então, esses países têm
liderado esse movimento de transformação, de questionamento, né, dos estados. E esses processos têm sido estudados por cientistas políticos, por sociólogos, no mundo todo, né? Então, justamente como uma região que tem buscado alternativas a esse modelo de Estado, a esse discurso de desenvolvimento que continua a perpetuar essas relações de colonialidade e a excluir, invisibilizar a maior parte da população da nossa região, né? E aí a gente tem que lembrar que muitos países na América Latina possuem, inclusive, uma população majoritariamente indígena, né? No nosso caso, a população é de origem africana, né? Bom, se somos uma região, então, em que a maior parte da população é indígena e é negra, por que a gente continua a estigmatizar todas as manifestações culturais, a produção de conhecimento desses povos, né? Será que a alternativa justamente para a gente lidar com esses problemas não podem nascer do conhecimento e da realidade desses povos, né? E é um pouco o que tem acontecido nesse processo de transformação do Estado, tanto no Equador quanto na Bolívia. Obviamente, a aprovação da Constituição é um primeiro passo, né, para a criação de um novo Estado. Esses países vivem agora momentos bastante intensos, né? Porque essas transformações não são fáceis, né? Totalmente não é revolucionárias, fácil né? a gente mudar, né? Transformar radicalmente, né? Um Estado diante de todos esses séculos, né? Em que a gente teve a reprodução dessa colonialidade do poder. Mas é um primeiro passo importante, ao menos, para a gente conseguir vislumbrar novas possibilidades, né? Como a gente pode construir outros conhecimentos, como a gente pode construir outras realidades, né? Justamente a partir de toda essa diversidade que por tanto tempo foi excluída e invisibilizada. Muito bem, você está assistindo ao programa TV Câmara Entrevista. Nosso tema de hoje é América Latina. Estamos recebendo aqui a professora Valéria Graziano, professora de Relações Internacionais. Antes do intervalo, a gente tem acho que mais 3 minutinhos, eu gostaria de já te perguntar, para a gente voltar um pouquinho, na questão do contexto. Em que contexto surgiu a América Latina, para a gente continuar entendendo essa movimentação? Eu sei que você já falou um pouquinho, mas em que contexto nasceu mesmo esse conceito da América Latina? Eu sei que a questão do próprio nome, há uma divergência de quando surgiu, por que surgiu, mas em que contexto nasceu a América Latina? Eu expliquei anteriormente, né? Então, como a gente vai construindo essa ideia de uma identidade, né? Outra, né? Sim. Que inclusive vai ser importante para a afirmação da própria Europa como uma identidade, né? Porque é só a partir do momento em que a Europa identifica a América Latina não só como um espaço geográfico, né? Mas identitário, então geocultural, é que essa noção de ser europeu deixa de ser uma noção geográfica também e passa a ser entendida como uma noção geocultural, né? Mas a expressão América Latina, ela passa a ser utilizada alguns séculos depois, né? Ela surge no século XVIII e vai se consolidando, né? A partir desse momento. Embora seja um processo iniciado lá na conquista, né? Sim. Que hoje é bastante questionado, né? Justamente porque nós somos uma região muito diversa, composta por povos muito diversos, né? Então, o que seria essa identidade latino-americana, né? A quem serve nos identificar como latino-americanos? Mas, por outro lado, essa identidade ela tem sido também ressignificada, reapropriada por esses povos, diversos povos da América Latina, e tem criado, dado um sentido de identidade que é importante para que os povos dessa região se unam justamente para pensar a transformação dessa nossa realidade, né, para resolver todos esses nossos problemas. É o que um sociólogo português que se chama Boaventura de Souza Santos fala de uso contra-hegemônico, né? Então a gente se apropria de uma categoria e faz um uso contra-hegemônico dela, ou seja, como ela pode também contribuir para que a gente repense a nossa própria realidade. Tá certo, você está assistindo ao programa TV Câmara Entrevista. Nós estamos conversando aqui com a professora Valéria Graziano, professora de Relações Internacionais. A nossa conversa continua sobre a nossa identidade latina. Logo após o intervalo, continue com a gente.